Oi, oi! Trazendo esse vídeo agora para a gente tratar da parte 2 de Sodoma. Na parte 1, primeira parte, primeiro vídeo de Sodoma, eu falei da incoerência de se utilizar Sodoma para condenar homossexuais, bissexuais, pansexuais. E agora a gente vai falar acerca do que a própria Bíblia diz sobre Sodoma. Antes disso, se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que ainda acha que Sodoma condena a homossexualidade, a bissexualidade, a pansexualidade. Compartilhe esse vídeo, dissemine essa informação. Vamos aprender mais um pouquinho? Solta a vinheta. Então, no primeiro vídeo sobre Sodoma, eu falei da incoerência, em se condenar relações entre pessoas do mesmo gênero, através da passagem dos sodomitas. Ali se tratava de um estupro coletivo, e você comparar isso a relações homoafetivas é o mesmo que você dizer que um estupro coletivo heterossexual pode ser comparado a um relacionamento consensual heterossexual, o que é um absurdo, né? Um estupro é um crime, um relacionamento consensual, não, né? Pois bem, nesse vídeo agora, a gente vai falar sobre o que a própria Bíblia diz sobre Sodoma, sabe? Então, assim, a Bíblia, em vários trechos, cita Sodoma e, por exemplo, Ezequiel é um profeta que ele diz quais eram os pecados de Sodoma. Ezequiel fala de Sodoma, Isaías fala de Sodoma, Jeremias fala de Sodoma, Jesus fala de Sodoma em 2 ocasiões. Em todas elas, a gente vai perceber, vocês vão acompanhar comigo nas leituras, que o que a Bíblia vincula ao pecado de Sodoma diz respeito ao cuidado com o outro, acolhimento, hospitalidade, generosidade. É isso que a Bíblia traz de conceito em relação ao pecado dos sodomitas. Quer ver? Vamos acompanhar comigo a leitura da Bíblia? Quando Ezequiel fala sobre o pecado de Sodoma, ele diz o seguinte: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu o mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram, fizeram abominações diante de mim, portanto, vendo eu isto, as tirei dali. Por sua vez, quando o profeta Isaías fala de Sodoma, ele primeiro fala assim: ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povos de Gomorra. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e tratai da causa das viúvas. Por fim, Jesus, quando fala de Sodoma, ele compara primeiro Sodoma às cidades que não fossem hospitaleiras com os discípulos. Então Jesus fala: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Da mesma maneira, Jesus fala de Cafarnaum e diz: e tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Pois bem, os textos que mais evidenciam, qual era o real pecado, o erro de Sodoma, é Ezequiel que fala, o pecado da tua irmã Sodoma foi não ajudar o órfão, não ajudar a viúva, soberba, E Jesus faz uma comparação entre Sodoma, por exemplo, e Cafarnaum, Então Jesus fala que se em Sodoma tivessem sido feitos milagres que foram feitos em Cafarnaum, Sodoma estaria ainda, vamos dizer assim, existente, Ainda existiria, é isso que Jesus fala. E também quando Jesus fala com os discípulos, envia os discípulos, ele fala assim: olha, a cidade que não vos receber, saí dela e sacudi os vossos pés. Eu vos digo que no dia do juízo haverá mais juízo sobre essa cidade do que sobre Sodoma. Então, assim, Jesus também está falando da questão da hospitalidade, da questão do acolhimento. E isso também foi um fato é considerado pela teologia inclusiva, sabe? Então, assim, a gente observa que Sodoma tem muito mais questionamentos quando a gente olha pela ótica do conservadorismo, da teologia conservadora, do que pela ótica da teologia inclusiva. Você olha pela teologia conservadora, você se questiona, mas espera lá, por que todos os homens de todos os bairros eram todos gays?
Por que a filha de Ló é oferecida para homens gays? Ah, bissexuais. Ah, tá, porque bissexuais é um contexto que veio depois, né? Uma pregação que veio depois. Não, mas espera lá. Por que a Bíblia não fala de questões sexuais de Sodoma depois? Né? Ah, mas Judas fala. Não, pera, calma. Judas está falando de outro contexto. Judas ali está comparando o ato dos sodomitas e dizendo que eles foram após uma outra carne, assim como os anjos foram após uma outra carne. E aí, conforme o próprio Judas cita o livro de Enoque, que é um livro apócrifo, Enoque relata que os anjos viram que as mulheres filhas dos homens eram belas e resolveu tomá-las para si e ter filhos. E a Bíblia diz que essa descendência ela não foi agradável a Deus e que esse ato dos anjos também não foi agradável a Deus. Se a gente relembrar, Jesus disse que os anjos não foram feitos para terem sexo, né? Então, assim, aquele ato dos anjos não foi um ato agradável a Deus. E aí, quando Judas fala essa questão, o Judas está falando o seguinte: os homens de Sodoma foram após outra carne. Por quê? Porque era um sexo estranho. Assim como o sexo praticado pelos anjos era um sexo estranho para Deus e fora do projeto de Deus, o sexo praticado pelos homens de Sodoma também, porque o estupro sempre foi algo condenável. Condenado. Deus não fez o sexo para o homem fazer um estupro coletivo. Certo? Então, inclusive, quando é citado em Juízes a passagem que a concubina do levita ela é estuprada a noite inteira por aqueles homens, aquilo também é um ato condenado para aquela população. Não é só porque era em relação ao homem, em relação à mulher também. E havia consequências, é claro que consequências conforme a cultura da época, mas havia consequências para o estupro, certo? A passagem ali de Judas, ela está se referindo à questão do sexual. Sim, havia uma questão sexual em Sodoma, sim, mas não uma questão que diga respeito ao relacionamento afetivo. Tinha uma questão sexual no sentido de um crime de estupro. E isso a gente precisa diferenciar. A gente precisa ler com um olhar mais crítico e ver aquilo que faz sentido e que não faz sentido. Eu garanto para você que o pastor da sua igreja que está condenando a homossexualidade baseada em Sodoma, ele não faz uma comparação de um estupro coletivo heterossexual a um relacionamento heterossexual. Ou seja, isso fala muito mais do preconceito dele em relação a nós, lésbicas, gays, homossexuais, bissexuais, do que a algo que tenha coerência, a um raciocínio que tenha coerência. Certo? Vamos refletir sobre isso? Então, assim, a própria Bíblia nos fala quais foram as falhas dos sodomitas. A própria Bíblia, né? E aí você pega a Bíblia e lê ela de uma forma rasa, como as igrejas fazem, você traz uma interpretação equivocada, completamente sem coerência. Conforme eu coloco aqui a questão da comparação do estupro com relacionamento. Né? Beijo. Até o próximo vídeo.